16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes ou pelas expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso percurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, com a palavra, o nosso amigo, militante aqui da doutrina espírita, Fernando Pinheiro, para a sua preleção. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Muitas vezes o meu sentimento, a minha vontade, seria que nós pudéssemos nos reunir num círculo e que nós pudéssemos assim ter um pouco mais de interatividade, né? Procurar conhecer quais são os anseios, as expectativas de cada um de nós quando aqui viemos para esta casa espírita. Antes, porém, eu sempre reforço de que não há absolutamente nenhum agradecimento pela minha presença. Ao contrário, eu sou o grande beneficiado em aqui estar, por poder estudar juntos com todos vocês. Estudar o quê? Estudar a doutrina espírita, e através da doutrina espírita nós reforçarmos em nós os ensinamentos de Jesus. O tema a ser abordado na noite de hoje é muito importante, porque nós estamos envolvidos não só desde a vida de Jesus, mesmo antes da vida de Jesus, sempre pelos aspectos da religiosidade e da manifestação da religiosidade. O que vem a ser a religiosidade? É a crença no poder superior, é ter a certeza de que existe um poder superior, e isso está inato em nós. Mas muitas vezes nós
ao querer exprimir a nossa crença religiosa, o nosso sentido de religiosidade, são feitas através das religiões, as mais diversas, as quais nós somos, no mundo moderno, cercado por dezenas de templos religiosos, de religiões, dentre as quais a própria doutrina espírita. É muito importante que nós possamos conhecer um pouco a origem da própria doutrina espírita, com o seu lado religioso, porque na realidade o espiritismo tem o seu lado de ciência, o seu lado de filosofia e com consequências religiosas. Por que seria muito importante que nós pudéssemos ter o conhecimento da própria origem, para que nós pudéssemos sedimentar, fortalecer, alicerçar uma fé verdadeira, uma fé forte, não a fé simplesmente pela crença, mas a fé que tem o suporte na razão. E justamente quando Allan Kardec, e Allan Kardec é um pseudônimo, na realidade o nome de Allan Kardec era Hipólito Rivail, um professor que estudou na Suíça, de uma escola extremamente preparada para a formatação de educadores, que era a Escola de Pestalozzi. E naquela época, nós não estávamos simplesmente ligados a uma especialidade. Tínhamos a especialidade diversa dentro dos nossos estudos, matemática, medicina, diversos. O conhecimento desse professor era muito amplo, inclusive dentro do conhecimento do magnetismo. Como vivia naquela época a Europa? Uma descrença absoluta das religiões. Porque as religiões, elas distorceram completamente o objetivo maior dela e, basicamente, nós estamos falando do mundo ocidental, na religião que tem origem no tronco do cristianismo. Mas pegaram a árvore do cristianismo e adornaram com falsas luzes, falsos adornos, e que fez com que muitas pessoas não mais tivessem crença, credibilidade em relação àquilo que se crê. Foi quando então surgem as primeiras manifestações que começaram a chamar a atenção de diversas pessoas que, dentro de suas casas, manifestações que não podiam ser explicadas, tais quais as mesas girantes, tais quais manifestações que ocorriam em todos os cantos do mundo, nos Estados Unidos, nas irmãs Edison, que tinham sons que pareciam e surgiam. E certa feita esse professor, tendo em vista a sua especialidade no magnetismo, ou seja, o magnetismo é uma força pessoal, é um atributo de cada um, de muitos de nós, que pode ter em maior ou menor escala, e que muitas vezes consegue, através do domínio do próprio magnetismo, fazer coisas que podem parecer excepcionais, como o movimento de uma mesa, fazer uma levitação, que isso era comprovado, inclusive era utilizado para espetáculos. Quando então chamaram esse professor para que ele pudesse observar o que estava ocorrendo em reuniões de pessoas que estavam nas suas curiosidades, pois mesas começavam a se movimentar, a bater, a tentar, entre aspas, comunicar. Allan Kardec, o professor, inicialmente deu o seu veredito muito claro, muito simples. Isso é fruto do magnetismo, até mesmo através de um magnetismo inconsciente. Mas ele não se furtou a ir a observar. Quando ele começou então a observar, e eles então começaram agora a fazer uma tentativa de interação através de perguntas, as mesas, entre aspas, respondiam. Se perguntavam alguma coisa, se for sim, dá um toque, se for não, dão 2 toques. E isso foi se expandindo a nível de comunicação rudimentar,
para que depois entregassem a eles para que depois fosse utilizado agora uma prancheta com um lápis, aonde então poderiam começar a escrever, trazer textos, trazer notícias desconhecidas por aqueles que estavam. Assim inicia-se os primeiros contatos com o mundo espiritual. E isso não foi de um dia para outro. Este professor era extremamente racional. Ele tinha um verdadeiro pavor das manifestações de fanatismo, de ilusionismo, pois o mundo sofreu muito proveniente de distorções, repito, da religião. Quando então nós tivemos o pique de tudo isso, quando religiosos vendiam a própria indulgência, vendiam o reino dos céus, coisa que não poderia satisfazer a nossa própria razão. E esse professor, então, por ele ser um racional puro, ele então, com o desdobramento e agora recebendo mensagens de todos os cantos do mundo, inclusive agora para ele mesmo, procurando demonstrar a ele a grande missão que ele tinha, adota o pseudônimo de Allan Kardec, referente a uma outra encarnação que teve, e assim começa a codificar a doutrina. E ela não é fruto dele, de uma única pessoa, que ela entrava dentro do seu escritório e escrevia as obras básicas que estão aí à nossa disposição. Recebia de todos os cantos, ia então compilando, ia selecionando e, logicamente, orientando o que era o irmão. Mas, se a origem é essa, o que cabe a cada um de nós é o conteúdo. O conteúdo tem valor, tem credibilidade, traz para nós informações completamente revolucionárias. Desse então início desse trabalho, surgem os livros básicos da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e outros que aí formam então o pilar da doutrina, os quais, racionalmente, nós que aqui estamos presentes em contato com a doutrina espírita, deveríamos talvez ter uma curiosidade para saber aonde estou adentrando, em que movimento estou adentrando, o que é o Espiritismo. Será que o Espiritismo ainda tem para muitos de nós aquela visão do espetacular, das curas? Sim, necessário foi, talvez em certas épocas, e isso utilizou-se o próprio Cristo, através de suas curas, e o Espiritismo através do seu aspecto da mediunidade, da qual essa casa também exerce a mediunidade cura e outros fenômenos mediúnicos. E muitos de nós então começamos a adentrar os centros espíritas na expectativa primeiro de resolver os nossos problemas. Se começamos e se também voltamos e tentamos conhecer a própria vida de Chico Xavier, tão conhecido por todos nós. E Chico Xavier ficou muito conhecido em Uberaba através das cartas recebidas de psicografia de mães que lá iam, todas elas infelizmente motivadas pela morte de seus filhos ou de seus parentes mais próximos, sentiam saudades e escutavam então de que Chico Xavier trazia mensagens de outro mundo, e lá iam na expectativa de receber uma carta. E Chico Xavier foi
Não é que ele foi pesquisado, ele foi investigado por tudo que ele fez. Tentaram de todas as formas arrumar algo que pudesse dizer: aqui tem um embuste. Nunca, porque ele era, na realidade, o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo natural. Uma dessas últimas tentativas de jornalistas brasileiros que lá foram para tentar desmascará-lo, entre aspas, ele os recebe, eles então investigam a sua vida, as suas mensagens, saem de Uberaba, levando um livro. Um deles então, ao receber o seu livro e ver, tinha uma mensagem escrita de trás para frente, em outra língua da qual ele não conhecia. Não era aqui Chico Xavier para tentar fazer algo espetacular, mas era para reforçar aqueles que ali foram com esta intenção da credibilidade de tudo aquilo. Chega a um certo ponto que uma psicografia de Chico Xavier, dentro da justiça goiana, né, doutor Horácio, foi utilizado para que pudesse ajudar a absolvição de um acidente que houve e havia uma tentativa de condenação de um desses. Quando então o próprio acidentado vem transmitir e diz claramente: não foi culpa dele. E a justiça absorve, adota aquilo como uma peça de comprovação. Mas isso é muito pouco diante de dezenas e dezenas de outras situações que têm como maior objetivo é dizer claramente para cada um de nós: não pode haver mais dúvidas, absolutamente nenhuma dúvida, de que nós somos seres que já vivemos outras vidas. Hoje estamos nessa vida e vamos viver outras vidas. Reencarnamos. E isso é a base. Se existe um dogma no Espiritismo, que a gente chama que é o único, é o dogma da reencarnação. Senão, nós não estaríamos falando do Espiritismo nesse sentido. E Kardec, com todo o cuidado, ele dizia o medo que ele tinha de haver um desvio da má utilização da própria doutrina espírita. Por isso ele dizia: era melhor negar 99 verdades do que aceitar uma única. E dizia: fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face, cara a cara, perguntar por quê, de onde vem, para quê, como. Muitas vezes, ao fazer essas perguntas, necessidade teríamos de que nós fôssemos dentro das fontes para que a gente pudesse avaliar. Por que eu faço toda essa introdução? Para justamente perguntar a cada um de nós que aqui estamos: vocês têm certeza, confiança de onde estão vivendo? Porque na realidade, quando nós falamos nos aspectos da religião, e principalmente no ambiente em que nós vivemos, o ambiente não é o ambiente do Brasil, o ambiente da terra, é um ambiente em que há a exposição de sofrimentos, de dificuldades, nesse desejo de todos nós inato. O homem foi criado para ser feliz. Diz que se existe um único determinismo divino, o que é o determinismo? É aquilo que vai acontecer. É a diferença entre determinismo e fatalidade. O determinismo é único para cada um de nós que nos encontramos aqui. Ser feliz. Quando? Velocidade própria de cada um. Mas o homem, nessa sua expectativa de ser feliz, ele começa então a buscar os mais diversos possibilidades que existem à nossa disposição, instrumentos para a sua felicidade.
Por que falo dos movimentos religiosos? Porque são quantos que aí se encontram fazendo as falsas promessas. E isso então foi alertado não por Kardec. Kardec simplesmente reforçou dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando que vai dar a origem da nossa reunião de hoje, do tema da reunião de hoje. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem no seu título, o título bem claro: haverá falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas, que foi alertado por Jesus. Foi alertado por Jesus porque ele já sabe da nossa natureza humana. E como é que então nós podemos ter uma condição de avaliar se a mensagem, se aquele é um falso ou um verdadeiro profeta? Ele dá uma revelação tão simples, por isso eu falo do racional, tão racional, que o próprio Jesus nos disse, através de Mateus. Isso que nós vamos ler agora é extraído do Sermão da Montanha, do qual eu eternamente estarei reforçando, porque sempre tem pessoas que estão adentrando aqui pela primeira vez. Talvez já tenhamos escutado o Sermão da Montanha, é muito exposto em todos os movimentos religiosos, mas o Sermão da Montanha, para que a gente possa começar uma referência dele, e aí eu peço, aqueles que talvez não tenham conhecido a figura de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi esse grande líder, que não era cristão, líder na Índia, em que ele fez e foi o responsável pelo processo de libertação do domínio dos ingleses na Índia, sem utilizar-se em nenhum momento da violência, no termo geralmente conhecido da ahimsa. Era um homem culto, formado, advogado, estudou na Inglaterra, tinha a cultura da religião hindu, pegava a sua sabedoria dentro do Bhagavad Gita e outros. E ele, em relação ao Sermão da Montanha, disse essa frase: em se queimando, em se colocando fogo, em todos os livros sacros da humanidade. Ele não elimina nenhum, todos os livros sacros da humanidade, sagrados, religiosos, Velho Testamento, Alcorão, Bhagavad Gita e outros. Em se salvando, o Sermão da Montanha, nada terá se perdido. Diante dessa informação de quem tem credibilidade para falar, para expressar, e não é só ele, porque nós vamos encontrar isso depois em grandes líderes, como Martin Luther King, como Nelson Mandela e outros, que utilizavam-se da filosofia, da prática de Gandhi, da não violência, e faziam referência a esse sermão. O Sermão da Montanha é justamente o que nós chamamos do mapa da felicidade. Queremos ser felizes? Todos nós. Existe um mapa para isso, Sermão da Montanha. Mas, ao pegarmos e começarmos a ler o Sermão da Montanha, nós vamos encontrar lá situações como essa. Olha, se alguém lhe esbofetear do lado direito, ofereça a esquerda. Você fala, eu não tenho como suportar isso. Mas se alguém lhe roubar a túnica, estenda a capa. E assim ele vai colocando os pré-requisitos para que nós possamos então alcançar o estado de felicidade. Aí nós preferimos então, muitas vezes, ir por outros caminhos.
que muitas vezes são trazidos para nós pelos falsos profetas, que através de passes de mágica, que através de crença. Esta frase eu já vi em diversos carros: creia em Jesus e serás salvo. Será possível que somente a crença estabelecerá a nossa salvação? O que é crer? Crer é você acreditar. Eu creio em Jesus. Jesus não veio aqui para que estabelecesse diante dele a crença, mas Jesus veio trazer um código de comportamento. Por isso ele diz: quem me segue não anda em trevas. Agora, o que é seguir Jesus? Não adianta que nós estabeleçamos em nós rótulos cristãos, de cristão. Eu sou cristão, mas para poder ser cristão você tem que ser na prática. E o que é ser na prática? É, aí sim, seguir os ensinamentos de Jesus. Em nenhum momento da vida de Jesus ele estabeleceu ou fundou uma religião. Em nenhum momento. Não existe a religião fundada por Jesus. Até porque ele pregava na sua itinerância, na beira do lago, não existiam templos. Mas nós começamos, após a sua morte, após a perseguição aos cristãos, e lá na frente, depois de perseguir os cristãos, adotar, entre aspas, a figura do cristianismo por conveniência, e achar que podíamos então, através de erguermos templos maravilhosos, suntuosos, ricos, e também nos adornarmos com as mais belas vestes, isso faria com que nós pudéssemos então ser legítimos representantes de Jesus ou de Deus. E até hoje nós temos isso. Até hoje existem templos que estão repletos para poder escutar. Não estou aqui absolutamente criticando. Existem muitos movimentos religiosos, diversos. A Igreja Católica é de extrema importância para a sociedade. De extrema importância. O movimento evangélico é de extrema importância. O movimento espírita é de extrema importância. O problema não são nem o movimento evangélico, nem o movimento católico, nem o movimento espírita. O problema são aqueles que lideram muitas vezes essas religiões. Lideram de forma de uma igreja, de um templo, de um canal, utilizando-se então do sistema, das condições tecnológicas de comunicação. Conseguimos fazer sensibilizações, trazer testemunhos, e de uma forma que nós não podemos compreender, fazer ligações com cura, com salvação, pela contribuição pecuniária, pela contribuição financeira. Isso ainda é exposto hoje de forma clara, a todo dia. Por quê? Porque nós somos sensíveis, nós somos reféns, nós somos pessoas que temos dores, que temos dificuldades, que temos desemprego, que temos câncer, que temos as nossas desilusões amorosas. E nós vamos ver lá enquantos postes estiverem nessa cidade, traga o seu amor de volta, não é? Está lá escrito. E nós vamos lá. Agora, não há falso profeta sem haver falso discípulo, que se ilude, que através de um pagamento, através de algo que vai se fazer, possa fazer um milagre ou trazer a vida. Quantas pessoas já vieram a ser desencarnadas, iludidas por falsos líderes, que às vezes chegam ao ponto de até levar essas pessoas a nós a sacrifícios de vida, na ilusão de que estaríamos alcançando o céu.
foge completamente ao aspecto racional. Como pode? E esses falsos profetas, que não estamos aqui dizendo, em todos os campos religiosos, chegam ao ponto de nos iludir, de iludir um jovem, para que ele se vista e travista de bombas, para adentrar um túmulo, explodir a si mesmo, matar pessoas que ali estão, porque alguém lhe afirmou que o seu espírito iria para o céu, onde teriam as melhores condições de rios, de mel, virgens, e nós acreditamos. Não é culpa tão somente do líder, é culpa nossa, de estabelecermos uma crença como essa. Portanto, quando Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele nos dá uma referência muito fácil para que nós possamos fazer a nossa escolha. E eu vou ler. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Se vestem de ovelhas e por dentro são lobos. Mas essa indumentária, esse disfarce é tão bem feito que muitas vezes nós nos iludimos pelo brilho da palavra, pelo verniz da palavra, pela roupa, pela exposição. Mas Jesus vem e nos dá como devemos reconhecê-los. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos, simplesmente pelo aquilo que ela produz. É por isso que eu comecei a falar da doutrina do Espírito, para que nós pudéssemos ser extremamente rigorosos com a doutrina espírita, que desde 1857 se expõe à mídia, essa mídia que de lá até aqui ganhou toda a extrema liberdade de se pronunciar, de acusar, de investigar o que é correto. E nós podemos dizer que a doutrina espírita, não os espíritas, tem sobrevivido em absoluto por todos esses anos. Sim? Não os espíritas, porque nós vamos encontrar, eu tenho que dizer isso. Então, da mesma forma, o catolicismo a cada vez mais, quando ele se desliga dos dogmatismos, quando ele adota muito mais a figura do nosso próprio Papa Francisco, um franciscano, que então traz Francisco de Assis de volta, na sua extrema simplicidade, que dizia em relação à pregação de que, em se precisando, use as palavras. Mas o que ele quis dizer isso? Que na realidade, para que se possa pregar, se prega é com o exemplo, com o comportamento, com os frutos. Reconhecereis uma boa árvore pelos seus frutos. Qual foi o fruto que Jesus trouxe para cada um de nós? Uma das verdades mais absolutas em relação a Jesus, que ele disse para nós: vós sois Deus, vós sois Deus, podereis realizar muito mais prodígios do que eu hoje estou aqui a realizar. Curas, os cegos, os
paralíticos. E isso ficou comprovado. A evolução da medicina nos traz evoluções extraordinárias. Mas Jesus deixou claro para cada um de nós, dentro dessa nossa potencialidade, quando diz: vós sois Deus. Quando ele curava, ele dizia para o curado, como nós deveríamos dizer a todos que aqui vêm para buscar as suas, muitas vezes, recomposições físicas, emocionais, deveríamos, ao sair, ao recuperar, ao sarar, isso dizia Chico Xavier para todos: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Por quê? Porque Jesus queria dizer claro que o sofrimento, as dores, as dificuldades, são todas elas originárias no nosso comportamento anterior, no nosso pecado. E o que é pecado? Pecar é simplesmente violentar a lei do amor. Todas as vezes que nós violentamos a lei do amor, nós ferimos essa lei e aí assumimos consequências para o nosso corpo. Portanto, nós precisamos agora, Emmanuel, nessa sua leitura, eu sei que nós não tivemos condições de prestar atenção, e agora eu vou pedir a todos que prestemos atenção em como Emmanuel, agora que a gente vê, reconhecereis os frutos pela árvore, escolhereis a árvore pelos frutos, e ele diz então: por seus frutos os conhecereis. Agora ele vem e fala: olha, ou seja, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. E ele fala da árvore, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelo aspecto brilhante, nem pela vetustez do tronco, nem pelas flores perfumadas ou inodoras. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito entende. Os travestimos de árvores. Se falamos dos aqueles que são os falsos profetas, eles querem ser árvores adornadas, travestidas, com todas as possibilidades de vestimentas, para que possam, então, dessa forma, chamar a atenção, com um verniz de oratório extraordinário, com muitas vezes situações espetaculares para poder, mas aí nós temos que perguntar: que frutos produzem? Porque devemos perguntar a nós próprios: quais são os frutos que nós produzimos? Para reconhecimento da nossa própria árvore. Somos todos, então, agora travestidos em árvores. E aqui, então, vou dar as características da árvore que produz bons frutos e da árvore que produz maus frutos. E há uma situação muito interessante quando nós fazemos essa simbologia da árvore. Na natureza, a árvore produz uma única espécie de fruto. Mangueira só produz mangueira. Goiabeira só produz goiabeira. E assim sucessivamente. Mas, como nós temos a semente da árvore mais poderosa que existe no mundo, qual seja? A semente do amor. Ela está dentro de nós, ela está inserida dentro de nós, e a sua germinação, e depois então a sua maturidade, através da produção dos frutos, é que vai nos trazer a felicidade. Mas nós ganhamos de Deus
algo que é indispensável, mas que é perigoso para cada um de nós: a liberdade, o livre-arbítrio. Todos somos livres, todos somos livres, somos livres para plantar, mas com toda certeza, obrigatoriamente, vamos escolher. E aí, às vezes, então, pelas nossas ilusões, achamos de que na árvore do amor não vamos encontrar a verdadeira felicidade. E adotamos uma outra de ilusões, mas que na realidade começa então a produzir. Eu vou fazer então uma descrição dos frutos da árvore do amor, dos frutos da árvore do egoísmo. Porque o egoísmo, junto com o orgulho, são os produtores dos frutos mais malévolos para a humanidade. Uma guerra é fruto da árvore do egoísmo, é fruto da árvore do orgulho. Basta que nós possamos analisar e avaliar. Porque na árvore do egoísmo nós vamos encontrar frutos tais quais: ressentimento, ódio. Na árvore do orgulho nós vamos encontrar a vaidade, a inveja, o ódio, a infidelidade, a indiferença. Sim. Estou falando de frutos que nós deveríamos então estabelecer esta parametrização conosco mesmo, para saber, porque muitos de nós muitas vezes falam: eu sou egoísta. Às vezes trazem isso como uma qualidade. Eu não perdoo quem me fizer mal, como se fosse uma característica de sua personalidade positiva. Somos muitas vezes indiferentes ao mundo. Mas agora vamos ver quais são os frutos da árvore do amor, para poder também fazer avaliações. Como que nós estamos? Quando eu disse, olha só a quantidade de frutos que a árvore do amor pode nos trazer: paciência, humildade, perseverança, generosidade, honestidade, misericórdia, indulgência, compreensão, compaixão. São todas essas virtudes, esses são os frutos da árvore do amor, essa árvore multifrutos, que a partir do momento em que nós produzimos esses frutos, nós não só fazemos o bem a nós, como também fazemos o bem a outro. Quando nós olhamos uma goiaba, o que a gente vê? Um fruto, uma goiaba. Mas se nós transcendemos, o que é que nós vamos ver? Milhares de goiabeiras, porque cada uma das sementes proporciona uma nova goiabeira. Cada uma das nossas virtudes exponenciadas, o perdão, a paciência, a caridade. Não precisamos ir até Chico Xavier para ver ele que tinha tantas virtudes, mas às vezes estão tão próximos de nós pessoas generosas, mas cabe a cada um de nós ter a coragem de agora irrigar, adubar a semente que tem dentro de nós, que é a semente do amor. É justamente a doutrina espírita, o aprofundamento no conhecimento do Evangelho de Jesus, serão o adubo essencial para que a semente do amor cresça em nós. Essencial. Queremos ser felizes? Só existe um caminho, o caminho do amor. Não tem outro. Eu vou encerrar contando uma pequena história. Me desculpa, eu estava de férias. Volta um pouco enferrujado. Um príncipe
no momento em que ele ia assumir o trono de um grande império no continente asiático, ele não podia assumir o trono sem que ele tivesse uma candidata à rainha. Ele então anuncia pelo rei de que ele iria escolher aquela que seria a sua rainha, e que aquelas que desejassem se candidatassem, para que ele pudesse, entre aspas, fazer uma seleção. Imagina que alvoroço na corte, nas casas, em todos os cantos, apareceram dezenas de moças. Dentre elas, uma era filha de uma funcionária do palácio, pessoa humilde. E ela então chama a mãe e diz: mãe, eu quero me candidatar. Minha filha, você não tem atributo nenhum. Somos pobres, não temos nem roupa para você ir. Mãe, eu quero. Eu nutro por esse príncipe um sentimento que é só meu. Nunca expus a ele, a ninguém, mas eu o amo. Não sei o que é. A mãe então, atendendo ao apelo da filha, porque isso não lhe custaria nada, a não ser fazer um vestidinho mais trajeitoso e tudo, e foi marcada a data então, e todas lá apareceram, se enfileiraram. Mas o príncipe naquele dia não fez a escolha imediata. Ele foi passando uma por uma, com um vasinho e com uma semente, e dizendo a elas: vocês plantarão essa semente, e aquela que me trouxer a flor mais bela será a minha. Aquelas dezenas voltaram para casa. E, lógico, recomendações, colocou a semente para germinar, da mesma forma que aquela moça simples chegou em casa e colocou. E ali foi estabelecido um prazo de germinação que ela pudesse chegar na sua maturidade de apresentação. E ela regava, ela rezava, ela botava todos os adubos que ela podia imaginar, não germinava. Então, ela se sentiu que ela já era preterida, a semente dela não tinha. Enfim, chegou o dia de todos levarem as suas flores para a apresentação. E aí foi aquela quantidade, a mesma quantidade, e cada uma com a flor mais bela que a outra. E um vaso. O príncipe então passou, adentrando, olhando cada uma das flores, admirado. E no final ele escolhe a moça. Todos ficam estupefatos. Mas como? Ela não trouxe flor nenhuma. Ele disse: ela trouxe a flor mais linda que existe entre todos vocês, a flor da honestidade. A flor da honestidade, porque todas as outras, todas as sementes eram estéreis, nenhuma tinha sentimentos. Ou seja, ela trouxe o fruto da honestidade, e dessa forma então ela alcançou. Nós não podemos desistir. Não é eu que estou falando, não há outro caminho com que nós tenhamos sempre a tomada de decisão do caminho do bem. Ele é custoso, ele não é fácil, mas é o único caminho. É o único caminho. E é justamente essa transformação que todos nós temos que fazer, começando em nossa própria virtude, no nosso lar, mudando as nossas atitudes, as nossas posturas, saindo de certos dogmatismos nossos. Nós muitas vezes, como marido, eu sou assim. Não, eu não sou assim. Ninguém é assim, está assim. É diferente de ser e estar.
Todos nós temos potencial total de transformação. E isso exige de nós tomadas de decisão. E essa tomada de decisão é uma tomada de decisão inteligente. Porque quando a gente toma a decisão de transformação para o bem, nós tomamos a decisão a melhor que possa existir. Seja no seu relacionamento com os seus filhos, com sua esposa, com os seus colaboradores, ou vice-versa, com os colaboradores, com os seus chefes, sempre, em qualquer ambiente que nós estejamos, não há outra postura que não seja a postura de sempre, primeiro, encarando todos os que nos cercam, todos como nossos irmãos. E aí, como fruto maior da compaixão, da verdadeira caridade. O fruto da caridade, ele é triplo. Vou encerrar. Porque a caridade é o fruto que traz consigo a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, se nós, através das nossas posturas de indulgência, de benevolência e de perdão, quando nós perdoamos, quando somos indulgentes, quando somos benevolentes, a felicidade se expressa em cada um de nós. Experimente nesse início de ano, busque, se você tem ressentimento contra qualquer pessoa, fala, eu vou acabar com esse ressentimento, eu vou eliminar, eu vou lá, eu vou estimular, mas ele que me ofendeu, ele que me esbofeteou, eu vou lá abraçá-lo, cumprimentar e dizer, eu te perdoo, ou me perdoa. O bem que isso vai fazer para cada um de nós, não tem dimensão, é assim, não tem outro caminho. Esses simplesmente facetas que são expostas dessa semente que eu chamo a semente do amor, multifacetada, uma semente maravilhosa, mas que cabe a cada um de nós lapidar todas as suas facetas, para que cada uma dessas facetas vá brilhando em nós, e aí nós vamos trazendo a felicidade. Eu peço desculpas, desejo a todos vocês que 2024 a gente tenha coragem, né, de estabelecer uma verdadeira revolução. E é simples e fácil de estabelecer, fácil mas não, mas nós temos que projetar, plasmar. Tudo nasce no nosso desejo, depois, quando nós estabelecemos o que é. Tem uma frase de Shakespeare que diz uma frase fácil: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Esse é o que. Nós já temos que saber o que é que eu quero, para onde eu vou e o que eu quero. E aí, tudo vai conspirar a seu favor. Grande abraço.